Olá pessoas! No vídeo de hoje a gente vai fazer um caderninho de recordação temático também de Dia dos Namorados, igual o vídeo de semana passada, só que dessa vez a gente vai fazer uma costura muito mais simples, que é uma costura long stitch, só que em formato de coração. O princípio aqui, então, básico vai ser o mesmo da long stitch que a gente já viu aqui, eu vou mostrar aqui pra vocês de novo passo a passo. A única diferença realmente vai ser o formato de coração. A gente vai começar aqui no computador planejando os tamanhos, planejando o coração, fazendo aqui todos os cálculos que a gente precisa fazer. Se você quiser pular as etapas, eu vou deixar todos os timestamps aqui embaixo na descrição, então você pode pular pra parte que te interessa sem ter que assistir o passo a passo todo. Vamos começar aqui pelo cálculo dos nossos tamanhos no Illustrator. Você não precisa fazer isso aqui no Illustrator, você pode fazer no programa que você tiver. Se você não tiver programa, você pode fazer à mão. Isso aqui é só uma forma de facilitar os cálculos. Então vamos lá, eu abri aqui um artboard do tamanho do meu papel de scrap que eu vou usar para revestimento, que é 30,5 por 30,5. Você pode adaptar aí para o tamanho, obviamente, do revestimento que você for usar. Como que eu vou fazer esse cálculo? Eu vou começar aqui criando um retângulo referente aos meus papelões. Eu vou pegar a minha medida que eu costumo usar aqui, que é de 14,2 por 21. Por que eu uso essas medidas? 21, né, porque seria o tamanho padrão aí, 15 por 21, que é o A5, que é o que eu quero, e 14,2 é uma questão que eu já expliquei aqui em alguns vídeos, que é a minha medida padrão de largura do miolo, porque toda vez que eu vou dobrar o meu miolo para cortar as pontas, eu nunca deixo o meu miolo do tamanho que ele fica quando eu dobro, porque eu dobro e as pontas ficam sobressaindo, né? Quem já dobrou o papel no meio sabe disso. Então, eu sempre deixo para cortar na largura depois que eu dobro. Eu acabo tendo que tirar algumas pontas aí para que a ponta fique reta. Então, por isso que eu trabalho com 14,2, tá? É realmente uma questão aí de gosto pessoal. Isso aqui não vem especificamente ao caso aqui, vocês podem colocar a medida que vocês quiserem. Mas essa aqui é a minha medida padrão que eu vou colocar. E por que o meu papelão tá com a mesma medida do miolo, né? Isso aqui, esse 14,2 seria a largura do meu miolo. Nesse tipo de costura, em que você costura o miolo diretamente na lombada, que é o que a gente vai fazer aqui, o papelão ele é da mesma largura do miolo, correto? A altura não, a altura vai ser um pouquinho maior do que o miolo. No meu caso, eu trabalho com 6 milímetros a mais, mas a largura é do mesmo tamanho, ok? Então isso aqui seria um dos meus papelões, a gente tem 2 papelões para a nossa capa. A gente ainda precisa aqui de uma lombada. Qual que é o cálculo que eu fiz para a lombada? Eu peguei o meu miolo, né, as folhas que eu queria, coloquei a quantidade de folhas por bloquinho, dobrei ao meio e fiz a medida com a régua normalmente. Eu só dei uma ligeira pressionada no papel para que ele não ficasse muito solto, porque o resultado final eu não quero que fique muito solto, eu quero que fique um pouquinho mais justo. Mas eu também não pressionei demais para não ficar uma medida irreal, porque como isso aqui vai ser um caderno de recordação, que tem que dar para colar coisas, né, fotos, etc., ele tem que ter essa possibilidade de expandir um pouco de tamanho. Então eu não pressionei tanto, você pode inclusive deixar totalmente solto se você preferir, mas eu gosto de trabalhar com meio termo. Então eu cheguei numa medida de meio centímetro por bloquinho. Se eu vou trabalhar com 7 bloquinhos, que é o que eu escolhi aqui para conseguir fazer a padronagem do coração, que eu vou mostrar para vocês, então eu vou ter uma lombada de 3,5, correto? A altura vai ser a mesma, 21, mas a lombada aqui vai ser 3,5 de largura. Nesse tipo de costura, eu sempre gosto de trabalhar com meio centímetro a mais, tá? Por questões de ter uma margem de erro mesmo, para não ficar tão justinho, né? Para caso tenha algum problema de cálculo e tudo mais. Então eu vou trabalhar aqui com 4, tá? Isso é uma sugestão, você não precisa fazer isso. E qual que é a distância de gap que a gente vai usar aqui entre uma capa e outra? Eu sempre trabalho com a espessura do papelão, mais o tanto que eu quero que a capa sobressaia em relação ao miolo de um lado só. O que isso significa? Normalmente, a capa, quando a gente trabalha, pelo menos eu trabalho, né? Eu tenho um miolo de 14,2 de largura, eu trabalho com a capa na largura 6 milímetros maior do que o miolo na maior parte das capas, tá? Nesse caso aqui, igual eu já falei, a largura do papelão vai ser a mesma, mas eu quero que o tamanho final da capa seja 6 milímetros a mais. Nesse caso aqui, a gente usa do cálculo só a medida do lado de fora, que vai ficar aqui pro lado de fora. Então, ao invés de 6, seriam 3 milímetros, tá? Isso aqui é só por uma questão de como é costurado e tudo mais, não vem ao caso aqui especificamente, mas só para vocês entenderem, então, que seria a espessura do papelão, no meu caso, 2 milímetros, mais 3 milímetros aqui,
que é o tanto que eu quero que a capa sobressaia de um lado só. Normalmente ela sobressai 6 milímetros dos dois lados, e aqui eu vou trabalhar com 3 milímetros então de um lado só, certo? Logo, o meu gap vai ter 5 milímetros. Você pode testar outras distâncias também se você quiser, tá? Isso aqui é uma dica de como eu faço para calcular. Você pode alterar da forma como você preferir. Mas, né, eu acho que assim dá um bom resultado. Então tá, então isso aqui seria o escopo da minha capa do papelão, né, do papelão da minha capa. Mas, além disso aqui, eu preciso saber qual que é o tamanho do revestimento. O meu revestimento, ele sempre tem. Eu sempre trabalho com 2 centímetros a mais para cada lado para poder fazer as abas de cola. Então, eu vou selecionar isso aqui e vir aqui em Object Path e Offset Path, ou Objeto Caminho, Deslocar Caminho, se o seu tiver em português, e colocar aqui 2 centímetros para ele expandir. Isso aqui também é só um método de facilitar. Você pode simplesmente fazer o cálculo, né? Somar 4 centímetros na medida total. Mas então, esse aqui seria a minha capa, né? Os papelões no meio e o revestimento em volta. E vocês vão ver que isso aqui não cabe no meu papel, né? Então eu vou precisar adaptar as medidas aqui para que eu não precise de um segundo papel de revestimento, porque eu quero um papel só. Eu poderia, por exemplo, simplesmente diminuir tudo aqui para que coubesse aqui, certo? Só que eu vou ter uma capa pequena dessa forma. Eu tenho uma forma de aumentar um pouco isso aqui, aumentando a área de trabalho aqui, né? O tanto que eu consigo, o tanto de papel que eu consigo aproveitar. E como é que eu faço isso? Eu divido isso em 3 partes. Eu faço as capas separadas e a lombada separada e depois junto tudo. Então, o meu revestimento aqui, eu vou fazer um revestimento em cada lateral aqui, em cada metade, e mais um revestimento aqui da lombada, que vai vir por fora, englobando isso aqui tudo. Então, vão ser 3 partes, e dessa forma, eu consigo distribuir melhor o meu conteúdo. Eu vou mostrar aqui pra vocês direitinho como é que eu faço isso. Aí, beleza, eu vou redistribuir isso aqui, então, no meu papel, para que eu consiga economizar, certo? Então, vamos considerar aqui, esses 2 pedaços dos papelões aqui, eles não estão cabendo ainda sozinhos. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou diminuir isso aqui, vou redimensionar proporcionalmente, segurando o Shift aqui, para conseguir encaixar isso aqui dentro do meu papel, certo? Então, encaixei aqui, eu já tenho minhas novas medidas a princípio. Mas, se eu pegar a minha lombada aqui, qual que é o cálculo da lombada, né? A lombada a gente vai ter que dar uma ajustada aqui. A altura realmente vai se manter 25, que seria os 21 do papelão, mais 4 centímetros de abas. Porém, na largura, qual que é o cálculo que eu faço? Eu preciso que essa lombada aqui, ela pegue, né, ela englobe, além do papelão de 4 centímetros, os 2 gaps de meio de cada lado, então 5 centímetros, mais 2 centímetros de aba para cada lado, que é o que eu acho que dá um acabamento bom para colar. Então, no total, eu vou ter aqui 9 centímetros de lombada, correto? Então, se eu colocar isso aqui, vocês vão ver que não tá cabendo ainda, né? Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pegar as 2 capas aqui de cima, né? E vou achatar elas aqui para caber. Eu poderia também, se eu quisesse, redimensionar proporcional, tá? Mas eu não quero nessa medida aqui redimensionar proporcional, então eu vou simplesmente dar uma achatada aqui para caber. Então essas aqui seriam as minhas medidas finais. Eu consigo trabalhar a capa inteira dentro de uma folha só, né? Eu otimizo aqui o máximo possível. Vocês estão vendo aqui que o desperdício é muito pouco, né? Eu tenho pouca coisa desperdiçada aqui que na verdade eu vou acabar usando para fazer a lombada como um todo, tá? Então acabou que eu não vou desperdiçar nada aqui. Mas então, quais são as minhas medidas? O meu papelão aqui, na verdade, ele vai ser 18 por 13,3, eu vou aqui arredondar as medidas. E a minha lombada é o que a gente já falou, que é 4 por 21, certo? E os meus revestimentos aqui com 4 centímetros a mais para cada lado, com exceção aqui da lombada, né, que tem um cálculo um pouco diferente que a gente já fez. Então, isso aqui é como eu faço o cálculo dos meus tamanhos. E agora a gente vai passar para o cálculo dos corações na lombada, como é que eu vou fazer isso aqui. Para a gente planejar aqui como vai ser feito o coração, todas as linhas, todos os distanciamentos, eu vou primeiro pegar uma forma de coração, certo? Eu já tenho a minha aqui, que eu peguei na internet. Um site que é bom para vocês olharem isso é o FreePic, que é esse aqui. Vocês conseguem entrar nele aí e pesquisar como coração, né, em português ou inglês, o que vocês preferirem. E aí você vai ter várias opções aqui diferentes que vocês podem pegar alguma coisa para aproveitar o formato do coração, tá?
com o seguinte cuidado, né? Tem alguns itens aqui que são premium que você não consegue usar, mas muitos deles são gratuitos, então você pode... gratuitos para uso pessoal, tá? Mas como você só vai usar a forma do coração, você não vai propriamente usar o gráfico mesmo, né? Então não tem muito problema, é só para você realmente facilitar aí para fazer esse desenho, tá? Então eu já tenho aqui o meu coração. Como que a gente vai fazer isso aqui? A primeira coisa que eu vou fazer, que eu já fiz na verdade, mas que vocês precisam fazer, é alterar aqui o tamanho, a largura do seu coração, para ficar igual a largura dos seus bloquinhos. No meu caso, 3,5, correto? E nesse caso, realmente dos bloquinhos, não é da lombada, tá? Minha lombada tem 4, mas nesse caso aqui, 3,5, que são somente os bloquinhos. Então ele já tá com a largura certa. Aí eu vou fazer a divisão disso aqui pela quantidade de bloquinhos. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um retângulo aqui no formato, né, total aqui do coração. Vou vir aqui em Object, Path, Split into Grid, que aí ele vai dividir numa grade, certo? E aí a gente consegue fazer isso automaticamente. Você marca o preview aqui para você ver e você vai dividir na quantidade de colunas. Eu vou colocar aqui 7 colunas, certo? Que são a quantidade de bloquinhos que eu tenho no meu caderno. E ele já vai fazer essa divisão. E vocês vão ver aqui que ele já colocou que a largura de cada um é meio centímetro com um total de 3,5, que é exatamente o que eu quero. Então eu tenho aqui a divisão do espaço que cada um dos meus bloquinhos vai ocupar. Mas não é ainda a linha onde eu vou fazer a marcação dos furos, certo? É puramente onde está cada um dos meus bloquinhos. Como que eu faço a marcação da linha? Vocês têm que lembrar que a marcação, ela é sempre feita, o furo é sempre feito no meio do bloquinho, certo? Você vai dobrar o seu bloquinho, deixa eu até copiar uma aqui para vocês entenderem, e arredondar as pontas aqui. É como se a gente tivesse um bloquinho, né? Essa aqui é a parte dobrada e essa aqui é a parte das pontas do outro lado. A gente faz o furo no meio, correto? Então, a gente precisa considerar aqui que as linhas de furo vão passar no meio de cada bloquinho. Então, eu vou fazer uma segunda divisão disso aqui, na metade novamente. Eu vou copiar todas as linhas aqui, tá? Só para ficar diferenciado, para vocês conseguirem entender. E eu vou pegar isso aqui e dividir de novo, voltar lá onde eu fui. E aqui, ao invés de dividir em 7, eu vou colocar dividir em 14, certo? Que seria na metade. Aí, então, ele vai dividir cada uma dessas linhas aqui na metade. E aí, qual que é a ideia? Você precisa ficar apenas com essa linha central aqui, que é a linha onde você vai marcar o furo, correto? Que é no meio do caderno. Então, a gente vai deletar as linhas aqui e ficar só com linhas alternadas, começando dessa aqui do meio e fazendo alternadamente, que aí a gente vai ter certinho o meio dos nossos bloquinhos aqui. E aí, como é que eu vou fazer isso aqui? Eu vou usar a ferramenta A, que é essa segunda ferramenta aqui, ó. E eu vou deletar, então, tudo o que tá intermediário aqui, certo? Essa primeira coluna, ela não vai entrar, então eu seleciono isso aqui tudo, tomando cuidado para selecionar também a parte de cima e a parte de baixo, porque eu quero que fique só essa linha aqui. E eu vou fazendo isso, ó. Aí eu vou selecionar aqui de novo essa parte central e fazendo isso saltando, tá vendo? Que aí eu consigo pegar só a linha do meio, que é o que eu quero aqui para fazer o meu coração, correto? E essa última aqui também não entra. Então eu tenho aqui já onde vai ser a minha linha central. E vocês vão ver, eu vou passar aqui para dentro do outro para ficar mais visível. Deixa eu só mudar de cor, né, para não confundir. E vocês vão ver aqui que quando eu passo para cá, ele fica certinho no meio, né, dos bloquinhos que é o que estava antes, que é o que eu preciso. Então essas linhas rosas aqui vão ser, na verdade, os tamanhos que eu quero. Então deixa eu deletar a outra aqui, que não é mais o que eu preciso. Então essas aqui vão ser as minhas linhas de costura, correto? Você pode fazer isso aqui tudo na mão, tá? Fazer os cálculos, realmente funciona da mesma forma. Isso aqui é só uma forma de facilitar, é uma dica, você não precisa fazer isso, tá? E aí aqui agora eu vou só ajustar o meu tamanho, né? Pra ele ficar no formato do coração. Então eu vou pegar as linhas aqui opostas e ajustar para que fique aqui, para que chegue nos limites do desenho, correto? Porque aí eu consigo fazer o formato certinho, que é o formato que eu quero. Então fazer isso no computador tem essa facilidade, porque você consegue fazer isso de forma mais automática, né? E mais simples, né? Do que ter que ficar fazendo isso na mão. Na mão é um pouquinho mais complicado, mas dá pra fazer também, sem problemas. Então aqui, ó, eu já tenho o meu formato de coração, certo? Todas as minhas linhas aqui da forma como eu preciso. Então, é assim que vai ser a nossa costura. E aí a gente vai pegar isso aqui e passar para nossa lombada. Deixa eu copiar a lombada aqui para vocês conseguirem entender direitinho. Eu vou mudar a cor de novo aqui também, porque tá difícil de enxergar. E aí a ideia é o quê?
eu vou fazer um coração no centro, eu vou fazer 3 corações no total, tá? Porque eu quero fazer. Então, eu selecionei as duas formas aqui, selecionei novamente, clicando uma vez só na forma que eu quero de guia e apertei aqui para centralizar, certo? E aí eu vou fazer mais um de cada lado. Eu quero mais um aqui e outro aqui. Aí ele já calcula a distância para ficar igual, tá vendo? Nessa seta rosa. E você pode, obviamente, colocar a distância que você quiser, se você não quiser fazer no olho. Eu fiz mais ou menos no olho de uma forma que fique simétrica, que é o jeito que eu quero fazer aqui. Você pode também fazer mais corações, né? Você faz aí da forma como você quiser. E aí, isso aqui então seria a minha furação. Para eu não ter que passar isso aqui à mão para um papel para fazer o gabarito, igual a gente sempre faz para fazer a furação, eu vou simplesmente pegar isso aqui e imprimir. E aí, como isso aqui já tá no tamanho da minha lombada, certo? A gente já calculou bonitinho aqui, vai ser simplesmente pegar isso aqui e colocar em cima do meu caderno para fazer a furação, né? Eu não preciso refazer isso aqui na mão, não faz sentido. Uma vez que eu já fiz no computador, é só pegar isso aqui, imprimir e colocar no caderno, tá? Vocês vão ver isso aqui na mesa, eu vou mostrar direitinho. Mas, então, a gente terminou todos os nossos cálculos de tamanhos aqui do papelão do revestimento e a nossa costura aqui do coração, exatamente como eu queria fazer. Mas é isso, então vamos para a mesa que eu vou mostrar como que a gente vai colocar isso na prática. Vamos agora passar as nossas medidas que a gente fez no computador aqui para o papel de scrap. Eu vou fazer as duas capas aqui nessa parte de cá, nessa metade de cá, e aí a lombada eu vou fazer desse lado de cá, porém do avesso, tá? Porque eu quero pegar essa padronagem aqui para minha lombada. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou marcar, então, as duas capas, só que aí eu tenho que efetivamente marcar do lado de cá, né? Porque esse aqui é o verso. Então, já tô aqui com as minhas peças cortadas, certo? Esse aqui, capa e contra capa, e essa aqui vai ser minha lombada que vai vir no meio juntando tudo, certo? Eu vou deixar a lombada de lado por enquanto pra gente fazer a preparação da capa e contra capa. Meus papelões também já estão cortados nas medidas que a gente calculou. E aí eu vou fazer o que então? Do verso, né? Essas aqui são as frentes, então eu vou virar aqui para poder colar do outro lado. E a ideia é a gente fazer dessa forma, que o papelão ele fique rente de um dos lados, mas tenha as 3 abas do outro lado, exatamente como a gente fez no computador, tá? Isso aqui não vai mudar. Eu só vou aqui posicionar a imagem do jeito que eu quero, né? Eu tenho que pensar isso aqui, como que eu quero isso no resultado final. Eu vou fazer da seguinte forma, isso aqui vai ser minha frente, essa aqui vai ser o meu verso da capa. Então, eu preciso colar dessa forma aqui assim, porém, do lado oposto, certo? Eu só preciso ter uma noção aqui de onde as imagens estão para não colar ao contrário. Então, eu tenho que colar assim, certo? Pelo avesso. Isso é só uma forma de você tomar cuidado para não colar errado, né? Dependendo da arte que tiver aqui no seu papel. Então, eu só vou fazer a cola aqui e a gente já passa para a montagem da lombada também. E aqui para colar as abas eu vou fazer da forma como eu sempre faço, cortando aqui uma pequena diagonal, sem usar o fio de cabelo, para que eu consiga dobrar a pontinha aqui e dar uma reforçada na ponta do meu caderno, tá? Você pode usar um fio de cabelo se você quiser, mas eu sempre prefiro fazer essa dobra aqui para que eu consiga fortalecer essa pontinha aqui, tá? Ajuda no acabamento, mas isso aqui não funciona se você estiver trabalhando com um revestimento muito grosso, porque aí você vai ter problema para fazer essa cola e para finalizar a sua capa, mas no caso do papel aqui, não é um problema, eu consigo fazer isso e ainda ter um bom resultado. E outra coisa que eu também sempre faço para colar as abas do meu caderno é o seguinte, ao invés de virar a aba em cima do caderno, né, pegando a dobradeira, por exemplo, e virando aqui em cima, eu faço o contrário, eu pressiono a capa para baixo e viro ela em cima da aba, porque assim eu garanto que aqui, ó, vai ficar bem justinho, que não vai ter nenhuma folga. Então você garante um acabamento melhor também aí nesse sentido, fazendo esse pequeno detalhe aí nos seus cadernos, certo? Agora que eu já terminei aqui de revestir os meus 2 papelões de capa, aí a gente vai passar para a lombada. Eu fiz uma pequena mudança aqui no meio do trajeto pelo seguinte, porque eu coloquei aqui o meu papel da forma como ele deveria ser, né, que a gente fez o cálculo e tudo mais,
Aqui, esse aqui seria a parte da frente, né? E eu ia fazer do verso para dar um pouco mais de contraste. Mas ainda assim eu tô achando que tá muito parecido uma coisa com a outra. Então eu resolvi mudar isso aqui, resolvi não fazer com isso aqui. Eu vou fazer com uma folha de Color Plus 180 gramas, que tem uma tonalidade semelhante aqui, a capa aqui, né? Apesar de que aqui na maior parte dos tons aqui é rosado, mas ele tem um ligeiro tom de azul aqui que eu acho que esse aqui vai combinar e que vai dar mais contraste do que se eu fizesse com aquele papel estampado, certo? Até porque, como eu tenho que fazer o coração aqui ainda, se eu fizer com papel estampado demais, vai acabar sumindo, né? Então eu fiz essa mudança aqui agora. Isso pode acontecer no processo de vocês, quando vocês estiverem fazendo o caderno, vocês projetam de alguma forma e no meio do caminho vocês veem que fica melhor de outro jeito, tá? Isso acontece com frequência, é muito comum. Então eu vou fazer essa pequena alteração aqui. E aí, a primeira coisa que eu vou fazer é colar o meu papelão da lombada aqui antes da gente unir uma coisa com a outra. Então eu vou fazer uma marcação aqui com a régua de onde ele deveria ficar. A gente já tinha calculado, né, que seria 2 centímetros para ele ficar em cima da capa, certo? Que ele vai sobressair aqui 2 centímetros, mais meio centímetro do gap, e aí vem o papelão. Então eu vou marcar aqui 2 centímetros mais meio. Então, meu papelão, ele viria aqui, certo? Nesse limite aqui da última linha que eu marquei. E verticalmente aqui também eu vou dar uma alinhada nele, vou fazer também uma marcação aqui de onde ele ficaria na vertical. Eu vou fazer aqui do outro lado também as marcações que eu não fiz, para poder colar na capa, tá? Porque isso aqui vai me ajudar a fazer a cola da capa aqui no acabamento final. Então eu só vou fazer essa outra marcação aqui e pronto. Aí a ideia é a gente juntar isso aqui tudo, certo? Então vamos só posicionar da forma como seria, né? Capa contra capa e lombada. Então vamos virar. E aí eu preciso passar a cola e colocar isso aqui, certo? Colocar a capa aqui alinhando com essas linhas que eu já marquei. Inclusive eu já tenho a linha aqui da parte de baixo que vai me garantir que fique alinhado também nesse sentido, certo? Também na vertical. Então eu só tenho que passar a cola aqui e virar a capa para colar. Com as duas metades aqui coladas, aí agora a gente só vai virar essas abas aqui antes de fazer a finalização aqui com a guarda, certo? Então também, mesmo princípio, só passar a cola e virar. Agora, para fazer o fechamento aqui da guarda, como que a gente vai fazer isso aqui? Eu vou fazer em 3 partes também, 2 guardas aqui e uma no centro. A do centro, eu vou usar o restante do papel aqui estampado que eu não usei do lado de fora, porque aqui na parte de dentro já vai ficar legal, então eu vou usar um pedaço aqui. Mas primeiro eu vou fazer o quê? Eu vou fazer os dois lados aqui que eu quero com um papel rosa, tá? Também para dar contraste aqui com a capa, eu vou usar esse Color Plus 180 gramas rosa. Aí eu vou fazer as medidas aqui, eu vou pegar a minha régua mesmo, medir qual foi a medida final aqui da capa depois de finalizado, né? Com os revestimentos e tudo mais. Então aqui eu tenho 18.1, eu vou tirar 6 milímetros, que é a medida que eu costumo trabalhar, e vou ter uma altura aqui 17.5. E aqui, na largura, eu vou pegar do princípio da capa até o limite aqui desse papelão, então eu tenho aqui 13.4 e vou tirar também 6 milímetros para poder tirar um pouco de cada lado. O ideal é que você não chegue muito próximo aqui do limite, porque a dobra no acabamento não fica legal, tá? Então deixa um pouquinho afastado, por isso que eu tô fazendo 6 milímetros também, que aí eu tiro 3 daqui e 3 daqui. Então, 13.4 menos os 6 milímetros, 12.8. Eu vou cortar aqui as minhas folhas, a minha folha, né, com essas duas medidas pra gente poder colar e fazer essa finalização então da guarda. Agora, para fazer a cola disso aqui, você tem duas opções. Ou você pode passar a cola no papelão e virar o papel aqui, ou o contrário, passar a cola no papel e virar na capa. Eu sempre prefiro passar na capa, porque passar
a cola diretamente no papel faz com que ele envergue, então dificulta um pouco na hora de você colar. E também, quanto mais tempo o papel passa em contato com a cola, mais fácil é dele enrugar, tá? Então eu prefiro passar aqui. E aí, como é que eu faço? Eu venho com uma camada de cola central aqui, né, na parte principal aqui primeiro, e depois, quando eu tô chegando muito próximo das beiradas, eu uso uma outra folha para delimitar aqui qual que é o limite mesmo, até onde eu posso passar com a cola, né, para não ficar aparecendo no acabamento, porque quando você passa a cola diretamente ali na folha, né, você evita esse tipo de coisa. Nesse caso, passando aqui no papelão, você precisa tomar esse cuidado aí para que não fique sobrando muita cola. Então, eu faço o quê? Eu pego aqui um outro papel e delimito aqui mais ou menos os 3 milímetros que eu sempre deixo faltando aqui, né, para chegar na beirada. Então, dessa forma, eu consigo garantir um pouquinho melhor aqui o acabamento, tá? Mas, novamente, você pode passar a cola diretamente no papel se você preferir. Eu só prefiro trabalhar dessa forma, por isso aí que eu falei, para o papel não envergar e também para diminuir o tempo de contato do papel com a cola. Para fazer o fechamento aqui com papel estampado, eu cortei a altura igual o papel rosa aqui, 17,5, certo? Que são 6 milímetros a menos que o tamanho da capa. E a largura, a mesma largura que eu já tinha calculado antes para a lombada do lado de fora, que são os 9 centímetros, que aí fica certinho aqui. E para colar esse aqui, eu já vou passar a cola diretamente nele, tá? Eu não vou passar aqui, porque vai ser mais difícil de eu delimitar aqui exatamente onde acaba cada coisa. Então, aqui nesse caso específico, eu vou passar diretamente no papel, tentando passar pouca coisa, tá? Não passar cola demais e deixar a cola por pouco tempo aqui antes de colar, né? Não demorar muito para fazer essa transferência aí para minimizar os danos ao papel. Agora que já tá colado, eu vou deixar isso aqui secar um tempinho, né? Porque tem muita cola aqui ainda terminando de secar. E aí a gente vai passar para furação e para costura. Para furação, eu vou pegar aqui o meu gabarito, que a gente acabou de fazer no computador e eu imprimi já aqui. E a gente vai fazer a furação pelo lado de fora, como sempre, tá? Para sempre dar um acabamento melhor. Não faça furação pelo lado de dentro, porque o acabamento fica ruim quando você está trabalhando com papel. Com outros revestimentos é menos problemático, mas com papel fica bem ruim, tá? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou dar uma dobrada aqui na minha capa, né? Onde ela seria, né? Para eu conseguir posicionar melhor o meu gabarito aqui centralizado na minha lombada. E aí, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar aqui proteção de binder clip para poder prender. Eu nunca coloco o binder clip diretamente aqui na capa porque ele tem uma pegada forte, então ele acaba amassando e marcando, estragando o acabamento, tá? Então eu sempre coloco proteção de papel mesmo, pego um outro papel qualquer e dobro para conseguir colocar aqui sem danificar. Como que eu vou fazer a furação? Eu vou pegar aqui a minha base de furo para colocar por baixo, para não furar diretamente na minha mesa aqui. E aí, a ideia é eu furar em todos os pontos aqui, né, de cada linha, porque a gente vai ter que abrir pontos aqui para ligar na hora que a gente estiver costurando. Então, todos os finaizinhos de traçado aqui vão receber um ponto, certo? Depois que você tiver terminado a sua furação, vai estar dessa forma aqui, e aí a gente vai passar para a furação do miolo, que é um pouco mais complicado, tá? Primeiro, já tenho meu miolo todo pronto, né, que eu já usei ele aqui para poder fazer a medida da lombada, igual eu expliquei para vocês lá no princípio. Eu tô usando 7 bloquinhos com 5 folhas cada um, e essas folhas aqui são folhas de papel reciclado, 180 gramas, então elas dão uma encorpada no caderno, que é o interessante para fazer álbuns e cadernos de recordação que você tem que colar coisas, né? O ideal é trabalhar com folhas de gramaturas mais altas, pelo menos 180 gramas. E esse reciclado, ele dá uma cara legal pro caderno, né? É diferente de um papel branco, por exemplo, que fica sem graça, né? Então, fica uma dica aí para vocês, caso vocês estejam procurando uma ideia de papel de miolo. E aí, qual que é a ideia aqui, então, da furação? A gente vai, pelo lado de dentro, fazer a marcação aqui em relação ao que a gente furou. A gente vai pegar caderninho por caderninho com sua respectiva fileira de furos aqui, alinhar na vertical, né? Nesse sentido aqui ele tem que estar alinhado.
e alinhar com os furos aqui para fazer a marcação. E aí, o que é muito importante nesse caso aqui é que você não pode tirar os caderninhos da ordem, né? Porque senão você não vai encaixar aqui com os desenhos, com o desenho do coração. Então você faz uma marcação aí de acordo com os furos da fileira do caderno que você está marcando. Mantém na mesma posição na capa também, tá? Para você não perder isso. Você vai tirar essa folha que você usou para marcar, pegar a sua base, abrir aqui e fazer a furação exatamente onde você marcou. E aí, como é que eu vou fazer a furação do restante das folhas desse bloquinho, né? Eu vou pegar essa folha aqui, eu marquei, colocar por dentro do bloquinho, alinhar bem aqui e fazer a furação pela parte de dentro, colocando meu agulhão aqui no lugar onde eu marquei, fechando as folhas em cima da minha mão e rotacionando aqui para passar o agulhão, tá? Sempre fazendo esse movimento aqui de rotacionar. Por que que eu faço isso? Por dois motivos, né? Primeiro, a questão de fechar aqui a folha em cima da minha mão. Eu garanto aqui que o meu furo vai sair alinhado com a dobra, tá? Ele não vai sair torto. Se você tentar furar dessa forma, assim, ou ao contrário, desse jeito, com várias folhas ao mesmo tempo, você vai sair com furo torto, tá? Dessa forma você evita, se você não tiver um berço. Se você tiver um berço de furação, você pode usar o berço que dá na mesma, tá? E eu rotaciono aqui para conseguir passar pelas folhas sem passar de uma vez, sem rasgar. Porque se eu simplesmente colocar aqui o agulhão e fizer força, existe uma grande chance de eu rasgar as minhas folhas e passar direto, tá? Então, assim, quando você vai devagarzinho, você garante que você ultrapassa sem sair rasgando e atrapalhando o acabamento do seu caderno, certo? Então, são duas dicas aí para vocês fazerem essa furação. E aí, depois que eu terminar de furar, eu pego a folha que estava do lado de fora, que foi a que eu usei de gabarito, e volto ela para fora, porque ela tem um tamanho diferente das folhas da parte de dentro, certo? Por exemplo, quer ver? Deixa eu voltar ela para cá. Vocês vão ver aqui que ela sai, né? Ela é maior. As folhas de fora são sempre maiores que as folhas de dentro. Então, eu só passei ela para cá para poder marcar. Eu tenho que lembrar de voltar ela pro lado de fora para ela ficar do mesmo tamanho certinho, ok? E aí, eu vou deixar esse caderninho de lado, lembrando de manter a posição, pra gente não perder aqui a ordem do coração, certo? Pra ele ficar no desenho certinho aqui. Passo pro próximo da fila, alinho na vertical, alinho com a linha de furos aqui. E faço a marcação e eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Pegar essa folha, furar ela sozinha, passar pra dentro, furar o restante e voltar com ela pra fora. E fazer isso aqui em todos os bloquinhos até eu ter toda a furação finalizada. Quando você terminar de fazer a sua furação do miolo, você vai ver aqui que os furos estão muito próximos, tá? Você consegue ver a padronagem aqui de coração. Deixa eu ver se eu consigo organizar para mostrar aqui para vocês. Dá para ver, mas é muito parecido. Se você pega os furos separados, é fácil de você confundir. Por isso que é muito importante você manter na ordem, para você não ter problema aqui na hora de costurar, certo? Então, cuidado com isso aí. E aí, como que a gente vai fazer isso aqui? Eu vou usar uma linha roxa, tá? Para dar contraste aqui também com o que eu já fiz. E eu vou usar 3 vezes a altura do caderno. Então, eu vou pegar o meu primeiro caderninho aqui de baixo e pegar 3 vezes aqui em quantidade de linha. Vou entrar aqui no primeiro furo da esquerda, pela parte de dentro, e passar na capa também. Vou deixar aqui uma ponta de linha para dar um nó no final e vou entrar no próximo aqui da mesma linha, entrando também no caderno no furo correspondente. Eu vou entrar aqui, como tá no princípio e as coisas ainda estão meio soltas, eu vou entrar na capa primeiro para depois entrar no bloquinho, tá? À medida que você vai costurando, vai ficando mais fácil de passar de uma vez. Mas no princípio costuma ser um pouco mais difícil e você pode ir abrindo os furos novamente aqui pela parte de dentro para ficar mais fácil de você passar, tá? Saiu no próximo e você vai fazer esse zigue-zague até você chegar no final. Chegou no final, aí você vai dar um nó para prender aqui dos dois lados, certo? Eu vou pegar essa linha aqui do princípio e passar embaixo dessa que já tá aqui, para eu conseguir prender e facilitar aqui na hora de dar o nó.
E a mesma coisa desse lado de cá. Eu passo aqui por baixo da outra e faço o loop aqui para conseguir dar um nó também e finalizar do lado de cá. E as pontas que estão sobrando eu posso simplesmente prender aqui embaixo das outras, né, do mesmo jeito. E aí eu corto o excesso da linha. E aqui acabou sobrando um pouco mais de linha, então ao invés de fazer com 3 vezes, eu vou fazer com 2,5 vezes, tá? Porque aí diminui aqui um pouquinho, mas ainda sobra o suficiente para eu conseguir fazer a costura sem ficar muito difícil, tá? Sem ficar faltando muita linha. E aí eu vou passar para a próxima e fazer a mesma coisa. Pega o próximo caderninho correspondente, vê se os furos estão batendo, né? Para ver se você tá no caderninho certo. E pega aí a quantidade de linha. Eu vou usar 2,5 vezes, igual eu falei. Faz a mesma coisa. Entra no furo aqui, passa pela capa e vai fazendo o zigue-zague até chegar no final, dá um nó nas duas pontas. E você vai fazer a mesma coisa de linha em linha, até você finalizar essa costura aqui. É bem simples, o princípio é o mesmo da long stitch, igual eu falei lá no princípio. Então aqui não tem muito mistério mesmo, é realmente puramente braçal, né? Você tem que ficar passando aqui, fazendo esse zigue-zague de furo em furo. Outra forma que você tem de dar um nó aqui no final, se você tiver deixado a linha suficiente aqui no princípio, é juntando uma ponta com a outra, dessa última que você pegou aqui, que você entrou, dessa inicial, você passa por baixo da linha que já estava aqui para prender, e aí dá um nó aqui, também é uma opção super válida, tá? Depois que você terminar de costurar todos os caderninhos, você já tem a sua padronagem e o seu caderno finalizado. A costura de hoje com certeza é muito mais fácil que a da semana passada, você gasta muito menos tempo e o resultado também fica super legal, então é uma alternativa ao álbum, né, com costura japonesa que a gente fez na outra semana e também dá um presente super legal. Mas por hoje é só, eu espero que vocês tenham gostado, se ficou alguma dúvida deixa aqui embaixo nos comentários e não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar o vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, clique aqui embaixo no botão para se inscrever e no sininho para ativar as notificações e também não se esqueçam de me seguir nas redes sociais e entrar no meu canal do Telegram. E por hoje é só, eu espero vocês na semana que vem.